Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha: os desafios da operação logística farmacêutica. A operação logística farmacêutica envolve a gestão e movimentação de produtos farmacêuticos, desde a sua fabricação até a entrega ao consumidor final. Essa operação apresenta desafios específicos que podem impactar diretamente na qualidade e eficiência do serviço prestado. A operação apresenta desafios que requerem um alto nível de profissionalismo e expertise, além do uso de tecnologias avançadas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos em todas as etapas do processo logístico. Fatores relacionados a riscos, incluindo contaminações, integridade, rastreabilidade, shelf life, são algumas das preocupações para fazer uma boa gestão da cadeia logística. Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo José Nivaldo Toniziello. Olha só que honra e que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertalha o meu amigo Nivaldo. Nivaldo, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olá, Paulo, obrigado. Primeiramente, quero lhe agradecer por essa oportunidade, de estar falando com você aqui nessa prosa. Um projeto muito bacana aí que você tem conduzido e tem trazido pessoas fantásticas, um compartilhamento incrível de conhecimento. Muito obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Gratidão, meu amigo, Vamos em seja frente. realmente muito bem-vindo aqui. Já vamos pedir para o pessoal curtir aí, para o pessoal botar o joinha, né? Fazer a sua inscrição e também acionar o sininho aí para ser notificado toda vez que tem uma nova prosa. Já são mais de 500, viu, Nivaldo? Nivaldo, antes de seguir em frente aqui, pedir para você contextualizar sobre esse assunto fantástico da logística no segmento farmacêutico. Quem é o Nivaldo? Bom, Nivaldo é um piracicabano, 60 anos de idade, 45 anos de experiência de trabalho na vida profissional. Trabalho esse que comecei lá nos anos 1978 numa transportadora e agora nos anos 2023 continuamos na área de transporte. Tive uma passagem bastante interessante por várias áreas de grandes empresas. O meu último trabalho, antes de fundar a Statera, a nossa pequena empresa de consultoria, nós vivemos muitos anos na área de logística, supply chain, suprimentos, compras da Vicunha Têxtil. Então, temos uma experiência bastante interessante, além de também trabalharmos na nossa empresa Statera, que eu não digo que é uma consultoria, é sim uma empresa de ajudoria, que o nosso objetivo é ajudar as outras empresas a buscarem e conhecerem esse veio sobre logística e supply chain. E agora eu trabalho num operador logístico, Galvão Log, um operador logístico especializado em logística farmacêutica. Acho que é isso, Paulo. Bacana, fantástico. E você está falando de onde, Nivaldo? Eu estou falando aqui de Fortaleza, onde fica a sede da Galvão Log. Moro aqui em Fortaleza já há quase 20 anos, desde a época da transferência da Vicunha de São Paulo para a Vicunha aqui do Distrito Industrial do Maracanaú, cidade colada aqui a Fortaleza. Bacana, fantástico, meu amigo. E então, vamos lá, vamos contextualizar esse tema, falar um pouquinho, principalmente dessa parte de logística farmacêutica, Nivaldo. Mas eu lhe agradeço, Paulo, por essa oportunidade de comentar e nesses próximos 30 minutos, compartilhar com os nossos ouvintes e espectadores aí a complexidade da logística farmacêutica, né? A logística em si, ela é um processo integral, né? Como você disse na apresentação, ela começa lá na fabricação do produto farmacêutico,
até a chegada desse produto, até que seja realizada a última milha, a entrega ou numa clínica, a entrega num hospital, ou a entrega em um representante, num revendedor de medicamentos, né? Então, ela exige muito cuidado, é um trabalho extremamente especializado, né, que não é apenas a contenção do produto, mas ela envolve uma correta armazenagem, uma correta conservação, né, um correto transporte em veículos apropriados, né, até chegar ao destino final, né? Então, e para que isso aconteça, existem os regulatórios, né, que o mais importante deles é a certificação da Anvisa, que vai determinar processos internos de boas práticas na armazenagem, no manuseio e no transporte. E somente é possível realizar um transporte de medicamento a partir desta certificação e dos demais regulatórios que envolvem Visa, né, que é a vigilância sanitária, alguns tipos de medicamentos controlados dependem também da autorização da Polícia Federal, outros insumos farmacêuticos exigem cumprimento da legislação de produtos perigosos e todo aquele arcabouço, né? Bombeiros, licença de funcionamento, as autorizações de funcionamento que são bastante rígidas para os produtos farmacêuticos e os correlatos, né? Como eu disse, né, um processo que envolve a cadeia toda e toda a cadeia precisa ser rastreada, precisa ter rastreabilidade, precisa ter garantia do processo. E acho que é nisso, acredito que é isso que nós temos que enfatizar nessa nossa conversa. Bacana. Tem um ponto aí bastante interessante, o Nivaldo, porque diferentemente de alguns outros produtos, nós temos uma característica no segmento de remédios, de medicamentos, e alguns desafios, principalmente da perspectiva de armazenagem, alguns deles precisam ser rigorosamente controlados, com uma temperatura adequada, e não é só na armazenagem, é no transporte também. O que você me fala sobre os desafios, Nivaldo, nesse segmento, principalmente em relação à parte de distribuição e de armazenagem? Olha, Paulo, a questão da armazenagem, ela é uma armazenagem especializada. Então, para obter uma certificação desse armazém, é necessário cumprir várias etapas e vários processos. Então, o armazém precisa ter controle de temperatura, e a temperatura está baseada na característica do produto, né? Os termoláveis, eles precisam de temperatura até 8 graus. E os que não são termoláveis, que nós chamamos de medicamento comum, e os seus correlatos, eles exigem o máximo de temperatura admitida algo em 30 a 30 graus, né? E aqui no Nordeste, dentro de um caminhão-baú, por desse Brasil afora, nós sabemos que isso, às vezes, existe uma excursão de temperatura, né? E um dos grandes desafios, então, é cumprir a parte civil, né, a parte construtiva do armazém, que ela vai demandar paredes isolantes, né, pisos extremamente limpos e desinfectados, com controle de aberturas e fechamento de portas para não haver vazamento de temperatura, né? E sofre muitas influências, uma influência direta das estações climáticas, né? Então, agora nós estamos vivendo um momento no Nordeste, que é diferente do Sudeste, nós estamos aqui na quadra invernosa, então nós temos uma alta umidade que precisa ser controlada dentro do armazém, e nós temos muitas chuvas, então essa chuva, ela acaba diminuindo um pouco a temperatura, que é ótimo, mas quando chega o verão, né, nós vivemos o sol nós dizemos aqui no Nordeste que é um sol para cada cabeça, né? Porque chega a dar 38 graus, né?
E aí, então, a exigência dos equipamentos e a segurança dos equipamentos que mantém a temperatura estável é muito demandada, né? Então, eu vejo que, além, lógico, né, um sistema de gestão do próprio armazém, que a gente pode, nós vamos falando durante essa nossa prosa, Paulo. Então, acho que isso é no armazém. Agora, no transporte, ele é muito mais dinâmico o mapeamento, né? Porque o armazém está na nossa frente. Aliás, está aqui, nas nossas costas aqui. Mas no transporte, nós temos aqui um manual de operação que a gente treina, nós treinamos aqui os nossos motoristas desde a hora da coleta, né? Porque não é só armazenar, eu também vou lá coletar o produto no cliente, na indústria farmacêutica, trazemos aqui para o nosso centro de armazenagem e distribuição, e depois vamos fazer a entrega. Então, nós temos operações de inbound e outbound desse transporte. E o mapeamento de rota é muito mais dinâmico, né? Então, a RD C430, que é uma resolução diretiva da Anvisa, ela fala sobre as boas práticas no transporte, armazenagem e manuseio de produtos farmacêuticos, né? A Anvisa publicou já há algum tempo essa normativa e agora ela atualizou com uma outra normativa, que é a 653, que não cabe aqui falarmos tecnicamente dela, mas um dos pontos principais é o monitoramento da temperatura dentro do veículo, né? E um veículo daqui de Fortaleza a São Paulo, de São Paulo a Fortaleza, ele passa por vários climas, né? Entre aspas, no decorrer de uma viagem de 5 a 6 dias, né? Então, o monitoramento é muito forte e também as questões de monitoramento passivo e ativo, que está atrelado, né, lá ao sistema de telemetria do veículo, mas a temperatura precisa ser mapeada por rota. E isso exige um esforço muito grande, porque está associado ao clima, à condição do veículo, à conservação do veículo e a própria manutenção desse veículo. Houve uma excursão de temperatura, o que eu faço nessa hora, né? Então, existem protocolos para fazer toda essa gestão. E uma das coisas mais importantes, né, como nós estávamos falando, Paulo, a respeito do manual de operações, é o treinamento, a qualificação da mão de obra. Então, é um produto perecível, um produto que afeta a saúde humana e feito por pessoas esse manuseio. Em algum momento, por mais que nós tenhamos automatizado as operações, em algum momento esse motorista vai abrir e fechar a porta do baú, o ajudante vai fazer esse transporte. Então, treinar, treinar e treinar. E para concluir, duas observações que nós vivenciamos nesse nosso meio da logística farmacêutica, que é a escassez de recursos para financiamento. Então, eu assisti dias desses o Vantini, numa prosa com você, falando sobre o crescimento, né, dos centros logísticos, né? Então, se você fizer uma pesquisa, nós aprofundarmos essa pesquisa, vamos ver que o centro logístico, ele é muito mais uma operação genérica, não é tão especializada em produtos farmacêuticos. Então, existe escassez de recursos para isso, né? Então, demanda muito investimento a instalação de uma câmara refrigerada, de uma câmara fria, de um ambiente controlado, e em detrimento de outros segmentos, por exemplo, a indústria dos supergelados, né? Tem um investimento muito mais forte em virtude da dimensão da cadeia dos supergelados, da cadeia alimentícia, né? Então, acho que isso também é um grande desafio. E, logicamente, falando de transporte, concluindo, o alto custo do transporte rodoviário no Brasil, né? A aquisição, o investimento em capital, né? Em um caminhão muitas vezes necessário
com ser isotérmico, algumas vezes precisa ter suspensão a ar para garantir a estabilidade do produto dentro do caminhão. Então, falta de recursos também ajuda a tornar mais complexo o transporte de medicamentos. Que legal, que bacana. Ô, Nivaldo, nós estamos aqui, a prosa está fantástica, realmente, nós vamos seguir nela, tem o segundo tempo, e nós estamos finalizando o primeiro tempo aqui, passou rapidinho, e você citou Vantini, aí o Vantini que fez uma prosa conosco aqui, falando sobre os condomínios logísticos, a importância dos condomínios e a evolução através dos tempos aí, né, Nivaldo? Nivaldo, vamos fazer o seguinte, tomemos uma água, um cafezinho, e voltamos já, vapt-vupt, para o segundo tempo, pode ser? Vamos sim, lógico, estamos por aqui. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Nivaldo que está trazendo o conhecimento, a experiência dele, de já uma carreira bastante longa na área logística, principalmente voltada aqui nesse momento sobre a nossa prosa em medicamentos. E com tudo isso que você falou, os desafios, a rastreabilidade, a sustentabilidade, porque nós estamos mexendo efetivamente com a saúde humana, né, Nivaldo? Como é que fica a gestão de tudo isso, Nivaldo? Eu gostaria que você comentasse um pouco, passasse por esse aspecto. Você já falou de regulamentação, de qualidade, de conformidade, que no final das contas, de certa forma, está aí atrelado à parte da sustentabilidade. Mas nós temos também períodos de vigência de remédio. Como é que se monitora, como é que se faz a gestão dessa validade dos produtos no mercado? Deixa contigo aí. E aí, Paulo, nós começamos esse processo de gestão pensando no armazém. Então, nós temos que ter um sistema integrado de gestão da qualidade que possa dar suporte para todo esse processo, como você pergunta aí, olha, como é a questão da validade do produto, né? Então, nós pensamos primeiro na preservação do medicamento. Então, nós temos que ter um ambiente com temperatura monitorada e controlada, é feito um trabalho junto com a área da qualidade, que determina, baseado em estudo, quais são os pontos, onde são os pontos que serão instalados os sensores, né? Então, aqui no nosso armazém, nós temos mais de 35 sensores espalhados pelos 4.000 metros de área de armazenagem. E esse monitoramento ele é feito de forma remota, com registros, né, arquivados durante 2 anos, que vão permitir, então, a rastreabilidade da preservação. E também as condições dessa armazenagem, né, a temperatura de 15 a 30 graus, um controle rígido sobre a pragas, né, temos que ter as inspeções quase que diárias para isso, a limpeza do armazém com máquinas especializadas. E quando você fala como a gente vai fazer a rastreabilidade, nós temos clientes que têm conosco o seu sistema WMS e nós temos o nosso WMS. Então, nós fazemos em muitas operações a duplicidade, o double check, o WMS do cliente e o nosso, que vai controlar toda a gestão do armazém, também o prazo de validade, o shelf life, as questões de lote, né? Então, nós temos rigoroso controle sobre isso. E essa questão da gestão, Paulo, ela também é compartilhada com o cliente. Então, fazendo já uma ligação com o assunto disponibilidade e prazo de entrega, né? Então, o cliente nos confia a armazenagem e, em troca, nós oferecemos um melhor serviço. Então, nós trabalhamos com SLAs bastante rígidos para, por exemplo, distribuição, entrega no last mile, nós trabalhamos com 98% de pedido perfeito, né? E também temos os acordos de nível de qualidade que os nossos clientes nos fiscalizam.
no que se refere a ambiente, a controle e acesso de pessoas. Então, nós temos aqui as áreas de armazenagem de medicamento e correlatos, elas são controladas ao nível de acesso. Então, não é possível, não é permitido o acesso do motorista, não é permitido o acesso de pessoas das outras áreas, existe um registro de quem visitou o armazém, né? Isso para fazer o quê? Para garantir que não haja nenhuma interrupção, que não haja nenhum risco de contaminação, né? Porque um operador logístico, uma hora ele está transportando medicamento, mas numa outra seção da nossa área de armazenagem temos produtos comuns, mas eles não podem se cruzarem, eles são incompatíveis. Então, a gestão da área de armazenagem é bastante rigorosa, Paulo. Que legal, que bacana. E aí, conforme você foi trazendo algumas informações importantes, muito importantes por sinal, gratidão enorme aí pela sua contribuição aqui na Prosa Convertânia, Nivaldo, uma coisa que me chama a atenção, né? Porque hoje nós utilizamos muitas embalagens, inclusive recentemente eu escrevi um artigo sobre as embalagens. A embalagem significa vida em muitos dos casos, né? Ou seja, é um instrumento extremamente importante na perspectiva da logística, não só da logística, mas quando nós pensamos em sustentabilidade, em reciclagem, né, como é que ficam as embalagens que, de alguma maneira, acondicionam os farmacêuticos? A reciclagem e o descarte de embalagens, elas são regidas por uma lei muito rígida, né? Vai desde o fabricante até nós, usuários, temos que seguir as recomendações de descarte da própria. Para você ter uma ideia, Paulo, nós acompanhamos isso, mas nós não temos tantas interferências ou inferências sobre esse processo. Mas nós temos como responsabilidade manter a integridade da embalagem primária, da embalagem secundária e da embalagem de transporte. Por quê? Porque nós estamos falando de medicamentos, estamos falando de vida. Então, na nossa perspectiva, nós, né, trabalhamos como poderia dizer, avaria zero, reciclagem zero, para que não, porque nós temos que garantir que o produto recebido do nosso cliente chegue ao hospital em perfeitas condições de uso. Então, existem casos de avaria? Existem. Nossos produtos aqui, Paulo, eles vão desde fármacos conhecidos no mercado, nas farmácias, de produtos de não controlados, produtos controlados, e nós temos aqui uma grande parte que é o soro, que ele é utilizado para os tratamentos de hemodiálise e outros tipos de medicação intravenosa, né? Então, aquele saquinho, né, aquele bag onde vai depositado o soro, ele tem que ser tratado aqui como uma verdadeira preciosidade, né? Mas a reciclagem acontece e ela acontece de uma forma diferente, né? Nós trabalhamos muito forte com o fabricante no sentido de preservação da embalagem de transporte, mas as embalagens de transporte elas vão sofrer o processo de reciclagem normal. As embalagens primárias que estão ali contendo o produto, havendo qualquer tipo de avaria, elas são segregadas, e a responsabilidade pela destinação final é do fabricante. Então, nós temos que ter áreas segregadas, fechadas com chave, documentadas, entrada, saída, e nós trabalhamos em conjunto com o fabricante ou com o distribuidor no descarte correto através da regulamentação.
Sensacional. E uma das coisas, ô Nivaldo, que você comentou lá no comecinho, é sobre o modal de transporte rodoviário, ou seja, ele é o mais utilizado, basicamente, Sim. para poder fazer a movimentação desse produto, do produto farmacêutico. Aham. Existem estudos, alternativas, porque a gente sabe que 60 e poucos por cento da movimentação, do volume transportado está no rodoviário. O ferroviário tem aí ainda um percentual de 20, 21%, mas a cabotagem vai ganhando corpo, né? Você enxerga a cabotagem como uma alternativa para fazer movimentação de farmacêuticos ao longo do país, ou Nivaldo? Como é que você enxerga isso? Olha, Paulo, nós vemos isso como uma situação inevitável, né? Nós estamos vivendo um momento de busca incessante de redução de custo. E nós sabemos que a cabotagem tem ganhado força em virtude da competitividade deste modal, né? Então, para alguns medicamentos que não são termoláveis, que suportam uma temperatura maior, né? Nós vemos isso como possibilidade. E também, para os termoláveis, nós temos já registros, né, de transporte de medicamento com containers reefers, né, na cabotagem. Então, a cabotagem, ela será mais utilizada do que ela é hoje, em virtude dessa distribuição econômica, redistribuição econômica que nós estamos vivendo, ainda muito dependente do Sudeste, mas nós vemos com bons olhos, e também no ferroviário é impossível, mas no aéreo, né Paulo, medicamentos de alto valor agregado, as vacinas, elas são utilizadas no modal aéreo com muita eficácia e eficiência. Para alguns casos, Paulo, eu tenho acompanhado isso, vários eventos que nós vamos aqui, toda a equipe da nossa empresa, que existe uma legislação específica para as caixas térmicas, né? Em que elas vão no avião e podem viajar também em caminhões baú não refrigerado, desde que elas tenham lá as baterias, que são aquelas placas de gelo, atendendo à legislação. Mas concluindo essa questão, a, a cabotagem vai contribuir muito para as transferências de medicamentos não perecíveis. Olha só, que bacana, que sensacional. Meu amigo Nivaldo, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui, uma prosa que passou muito rápido, uma prosa fantástica, onde você trouxe aí uma contribuição enorme para as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertalha. Gostaria que você pegasse aí uns 3 pontos, mais ou menos, que você julgue que são importantes, apesar de ter muita coisa relevante aí no meio do mundo farmacêutico, na logística farmacêutica, e você trouxesse como dicas para as pessoas que acompanham aqui a Prosa Convertalha. Paulo, nós temos aqui um manual de boas práticas que ele é muito extenso. Então, procurando aqui sintetizar esse manual de boas práticas e trazendo para uma prosa, né? Invista sempre em segurança, né? Então, a segurança, ela envolve todas as operações logísticas, né? Não é a segurança apenas do medicamento, é a segurança das pessoas, a segurança das instalações, né? Então, uma dica é investir sempre em segurança, não acreditar na sorte. Inspecionar diariamente as instalações, ou seja, o gestor da área de fármacos, ele tem que estar com os pés lá no Gemba, ele tem que visitar o Gemba, né? Cuidar da limpeza não precisa ser apenas o medicamento. Acho que todos os armazéns eles são um reflexo do operador logístico, né? Então ele é o cartão de visitas, né? Trabalhar sempre na antecipação, né? A gente fala muito que licenças vencem, né?
o nosso licenciamento do veículo, nós às vezes somos surpreendidos porque venceu e não renovamos, né? Agora com os radares aí, eles ficam sabendo que nós não pagamos a licença e nós somos penalizados por isso, né? Nós devemos estar sempre preparados para receber visitas e inspeções, né? Não, vai ter auditoria, vamos nos preparar. Não, você deve pensar que qualquer dia é o dia de ser visitado. E então você mantenha o seu armazém, a sua casa, o seu lugar, o local de trabalho limpo, né? Monitorar a frota, tem que monitorar e controlar a frota, né? Não tem jeito você achar que a frota não envelhece. A frota envelhece e você precisa investir pesado em manutenção da frota, né? E eu acho que é uma coisa que eu aprendi nesses 45 anos, Paulo, já concluindo, né? É a gente estar sempre antenado ao mercado, né? Estarmos antenados ao mercado. As soluções tecnológicas sempre vão aparecer, né? Aí nós não podemos ser cético, né? E nem negativista, né? Não, isso aí não dá certo, não. Eu preciso ser seletivo, mas eu tenho que ter a coragem de experimentar, fazer diferente, né? E aquela questão da gente usar a sensibilidade, né? A gente precisa todo dia pensar nós devemos nos colocarmos sempre na figura do cliente e se antecipar. Acho que vai acontecer isso. Não queremos bola de cristal e também não queremos que o profissional de logística se transforme num guru, ou então num eterno sofredor, porque eu sou contrário disso, Paulo. Nesses 45 anos de trabalho na logística, eu sempre me sinto extremamente realizado, né? Fazendo o que gosto e seguindo essas dicas que você me pediu aí. E treinar, né? Treinar todo dia. Treine o teu time e se auto-treine. Vá buscar conhecimento todos os dias. Nós somos exemplo disso, né, Paulo? Eu também quero fazer uma menção aqui ao orgulho que eu tenho de tê-lo como mentor, né? Mentor do Nivaldo e dos meus alunos, porque lecionamos logística há muitos anos e o seu livro lá sempre faz parte da bibliografia indicada, a gente sempre fala do teu livro de logística, distribuição, suprimentos, e agora com com essa nova versão do teu livro aí falando sobre gestão, mudança, novo tempo, né? Então nós temos que ler, temos que treinar também nós mesmos, né? Acho que é isso, Paulo. Que bacana, que fantástico, Nivaldo. Gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha, Nivaldo. Eu que agradeço, Paulo. Fico muito honrado, feliz de fazer parte desse grupo, né, que tem disseminado conhecimento e informação, conhecimento, informação, cultura, jeito de ser, por esse mundo da internet afora, né? Como você fala, ao além e ao infinito, né? É isso aí, meu amigo, é isso aí. Gratidão enorme. E de Gratidão, novo, Paulo, também, viu? Obrigado, Paulo. eu que agradeço a sua presença aqui, Nivaldo. Ao além infinito, meu amigo, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para Sim, você. um abraço, Paulo. Muito obrigado, Paulo.